Atenção, então, alunos aí do sétimo ano. Vamos ver a nossa semana um do volume 4. Sétimo ano, vamos lá? Atenção, olha aí, ó. Peraí. Atenção, sétimo ano. Olha aí, ó. Então, na nossa semana um, o que nós vamos falar? Olha aqui, ó, o nosso tema. O tema vai ser, olha aí, vocabulário religioso. Tá? Olá, estudante, seja bem-vindo ao conteúdo de ensino religioso no PET 4. Em nossa primeira semana, vamos estudar sobre algumas expressões relacionadas à religião que ouvimos de pessoas, mas nem sempre sabemos o que elas significam. Quer dizer, nós vamos falar sobre expressões, palavras que nós ouvimos das pessoas que são religiosas e nós não entendemos, muitas das vezes. O Guia da Fé em Palavras. Reunimos o significado de algumas palavras que fazem parte do cotidiano da fé na prática religiosa de designações espirituais presentes no Brasil. Essas expressões muitas vezes passaram a fazer parte da cultura linguística popular sem o devido conhecimento de seu significado ou origem. Afinal, o que você sabe sobre Rosana, Axé ou Aleluia? Então, o que nós vamos estudar? Gente, tentando alunos aí, nós vamos estudar o seguinte, algumas expressões que a gente fala nas igrejas, em grupos religiosos, e a gente fica assim, o que será que ele quer dizer com isso? Então, por exemplo, Rosana, o que é Rosana? Osana, o que é Axé, né? O que por exemplo, assim, a pessoa fala Amém, o que significa Amém? O que significa seja abençoado? Esse tipo de coisa, assim, essas expressões, tá? Mas vamos ver lá então agora algumas delas. O que significa essas expressões? Então atenção, ó. Olha aqui, ó. Vamos começar por aqui. Ó, Ave Maria. Ave Maria. Nome dado a uma oração católica. Ave. Ave é uma saudação, é um cumprimento comum entre os romanos. Dizer Ave Maria é como saudar a mãe de Jesus. Tá? Outra coisa aqui. Rosário. Então, rosário. O que é? Olha aí. Rosário significa coroa de rosas. É uma recitação repetitiva do terço de orações a Maria. O rosário é composto por 3 partes, com 50 ave-marias cada. O terço é uma das partes. Então, o terço é uma das partes do rosário. Eucaristia, um dos principais rituais sagrados da Igreja Católica. Os católicos acreditam que, durante ele, o pão, a hóstia e o vinho tornam-se o corpo e o sangue de Cristo. Então, a Eucaristia na Igreja Católica é quando participa da hóstia, tá bom? Também conhecido como missa. Hosana significa salve-nos. É um termo litúrgico de origem hebraica, quer dizer, lá do povo de Israel, do povo judeu, tá? Então, Hosana significa salve-nos. É utilizado nas religiões judaicas e cristã, católicos e outros grupos, tá bom? Axé, Axé, a força sagrada de cada orixá, quer dizer, dos deuses do candomblé, né? Dos guias, dos espíritos do candomblé. Orixás são os guias, os espíritos do candomblé. Axé, a força sagrada de cada orixá, que se revigora com as oferendas dos fiéis e os sacrifícios rituais. O que é Epa Babá? É uma saudação para o orixá Oxalá, com admiração, que significa olá. Eparrei, Eparrei é uma saudação para o orixá Iansã, com admiração e significa olá. Babalau, sacerdote pai do segredo. Na Umbanda agora, na Umbanda, quebranto. O que é um quebranto? Mal olhado, feitiço, coisa feita. Pode ser anulado com benzimento. Na Umbanda, o que é saravá? Saravá, saudação que corresponde a salve, viva. É a mesma coisa que você falar salve, viva. O que é abadá? Abadá, túnica larga e de mangas compridas, usada nos terreiros pelos homens. Ebô é o despacho presente para Exu, oferta feita em encruzilhada ou em qualquer outro local. Vamos ver o que mais aqui? Que mais?
Vamos aqui. Maná, alimento diário que, de acordo com a Bíblia, Deus enviou ao seu povo durante a peregrinação no deserto até a terra prometida. Então, quando o povo saiu do Egito, aquela história de Moisés tirando o povo do Egito, aquelas pragas do Egito, no deserto, Deus mandou do céu pão para eles comer durante os dias que eles estavam no deserto. Aquele pão era chamado de maná. O que significa avivamento? Avivamento, expressão que remete à comunhão mais profunda do crente com o Espírito Santo. Então, avivamento é quando a pessoa está mais firme com Deus. Lá no meio evangélico, quando a pessoa está mais fervorosa, ora muito, está mais firme com Deus, eles falam que a pessoa está num avivamento, ela está avivada. O que é os fariseus? Os fariseus é um grupo de religiosos, homens citados na Bíblia como grandes conhecedores da lei de Moisés. Muitos deles rejeitavam a autoridade de Jesus. Eram religiosos na época de Jesus, o grupo dos fariseus. Significa aleluia. Aleluia é a expressão em hebraico, né? Lá no povo judeu, o povo de Israel, utilizada originalmente no judaísmo, que significa louvem a Deus. Então, aleluia significa louvem a Deus. Na religião dos Mormons, Mormons são aqueles que também pertencem à igreja dos santos dos últimos dias. São os Mormons. É um grupo religioso. O que é sacramental? O que significa a palavra sacramental? É um ritual em que se come pão e vinho em memória do sacrifício de Jesus na cruz. O que significa Allah? Um dos nomes para a congregação dos Mormons. O que significa elder? Título para os missionários homens. As mulheres são chamadas de sister. Então, elder é para os homens e sister para as mulheres. O que significa selamento? Ligação entre o céu e a terra. O casamento no templo é chamado selamento ou casamento eterno. Então, selamento, o que é? É uma ligação entre o céu e a terra. O casamento na igreja dos Mormons é também chamada de selamento. Na religião do kardecismo, o que significa umbral, portal? O portal é o estado ou lugar transitório por onde passam as pessoas que aguardam a chance para evoluir na Terra. Um portal. Quando fala assim, ele vai passar pelo portal. Então, é um lugar transitório por onde as pessoas que aguardam a chance para evoluir na Terra passam. O que significa desencarnar? É quando a pessoa morre, quando o espírito deixa o corpo, passa para o mundo espiritual. Pode ser considerado o momento da morte. O que é mediunidade? É um dom espiritual de intercâmbio entre dois planos distintos, comunicação entre seres humanos e espíritos. Por isso que fala que a pessoa é médium, tem a mediunidade, que ela pode se comunicar com os espíritos. O que é um passe espírita? Passe espírita, transferência de energia entre pessoas. Normalmente é feita através da imposição de mãos. Então, lá na religião espírita, é chamado de passe espírita. Vamos agora aqui para nossas atividades. Atividade. Após ler o texto, localize as informações e responda o que se pede. Letra A. São cerimônias cristãs que utilizam o pão e o vinho em memória de Jesus. Não, no catolicismo, qual cerimônia que utiliza o pão e o vinho de Jesus? Então nós podemos olhar aqui para cima e nós vamos ver que, olha aqui, ó, Eucaristia. Eucaristia. Então, no católico que utiliza o pão e o vinho é a Eucaristia. Tá vendo? E na religião dos Mormons, que utiliza o pão e o vinho. O que é na religião dos Mormons? Só olhar para cima aí, Mormons, olha aí, ó, é chamado de sacramental. Então você vai colocar aí, ó, no primeiro aqui, vamos colocar aqui, no primeiro você vai colocar, ó, Eucaristia, certo? No católico é Eucaristia. E nos Mormons? Nos Mormons você vai colocar o quê? Sacramental, ó, sacramental, tá? É o nome da cerimônia, tá ok? Letra B, são saudações a orixás. Vamos olhar lá em cima, o que são saudações a orixás? Vamos ver? No candomblé, olha aqui, ó. Epababá é uma saudação para o orixá. Eparrei é uma saudação também para o orixá.
Então, Epababá é uma saudação para o orixá. Aqui também o saravá também, né? Podia colocar, né? Pode colocar também. Então, ó, Epababá, Eparrei, Eparrei, Epababá. Vamos lá? Então você pode colocar aqui, ó. Ó, saudações a orixás. O que você vai colocar? Ó, Epababá e depois Eparrei. Quiser colocar também o outro lá que nós falamos lá, o que é o outro mesmo? O que é o outro lá? Saravá. Aí, pode colocar também. Saravá. Tá ok? Vamos lá. Qual que é a outra pergunta? A nossa atividade. Cite 3 exemplos de práticas religiosas e o grupo religioso a que se relacionam. 3 exemplos de prática religiosa. O que você pode colocar aí? Ó? Você pode colocar a crisma, que é do catolicismo. Você pode colocar a ceia, que é dos evangélicos. Você pode colocar o que mais? Pode colocar o batismo. Pode colocar o batismo. Batismo, que é tanto do católico e evangélicos. Então aí, ó, pode colocar esses 3, ou pode colocar outro, se você quiser, tá bom? Letra D. Você já ouviu alguma daquelas palavras sem saber o significado? Qual delas? Eu mesmo já ouvi várias palavras. Eu não sabia o que significava Eparrei, por exemplo, o que significava Saravá. Mas essa aqui fica a seu critério, tá? É particular. Quais dessas palavras você ainda não tinha, você não sabia o que significava? Axé, Epababá, Eparrei, Balalauá, Quebranto, Saravá. Você vai colocar ali quais palavras que você não sabia o significado, tá bom? Vai fazer na letra D. Vamos para número 2 agora aqui, ó. Veja o quadrinho a seguir. Aí nós temos aqui, né? Olha aqui, ó, Chico Bento fala assim: Virgem Maria, cheguei em casa num instantinho. Aí, ó, a expressão utilizada pelo personagem é dita por pessoas de várias religiões. Por que isso é possível? Por que isso é possível? Sabe por quê? Porque as pessoas compartilham algumas expressões com outras pessoas. Então, porque as pessoas compartilham as expressões com outras pessoas. Por isso que várias pessoas sabem disso. E a última aqui, ó, a linguagem é um sistema cultural. A religião também é. Como vimos no texto, existem expressões que são típicas de uma religião e outras são compartilhadas. Na sua opinião, conhecer o significado dessas expressões pode ajudar na comunicação entre pessoas de religiões diferentes? Por quê? Sim, pode ajudar sim. Porque as pessoas, sabendo das expressões religiosas de outras religiões, elas podem entender melhor as diferenças e respeitar ainda mais as outras religiões, tá? Então, na sua opinião, conhecer o significado dessas expressões pode ajudar na comunicação entre pessoas de religiões diferentes? Sim, por quê? Porque as pessoas, sabendo das expressões religiosas de outras religiões, elas podem entender melhor as diferenças e respeitar ainda mais as outras pessoas, as outras religiões. Ok, gente? Muito bom? Então,
É. Então aí, 7º ano é isso aí, tá? Então hoje nós aprendemos várias expressões religiosas que a gente não conhecia. O que é sacramental, Eucaristia, o que é axé, o que é, as expressões de cumprimento, né? Várias expressões, o que é um passe no Allan Kardec, no Espiritismo, o que é Ave Maria, né? Não é verdade? O que é um rosário, o que é um terço, para quem não sabia, o que é a ceia, né? O que é o selamento na religião dos mormons, que é o casamento, a ligação entre o céu e a terra. E várias expressões também que nós aprendemos hoje. Tá ok? Aleluia!